Então vamos lá. Nós estamos aqui estudando um pouquinho da carta aos Romanos e hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 7. Para tanto, então, eu convido você a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 7. Capítulo esse que eu vou ler e os irmãos estarão acompanhando aí comigo a leitura que farei desses 25 versos do capítulo 7. Ok? Vamos ler então. Abriu lá então, irmãos? Romanos, capítulo 7. Vai dizer assim a palavra do nosso Deus. Romanos, capítulo 7, verso 1. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos, segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, ou não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor,
de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E eu quero ler o verso 1 do capítulo 8, que no meu entender é essencial para o entendimento do capítulo 7. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que bom. Queridos, nós temos estudado aí essa sequência, né, da epístola de Paulo aos Romanos, e é essencial que nós façamos isso desse modo cronológico, na sequência lógica que o próprio apóstolo mostrou, para que não venhamos ter um entendimento solto, um entendimento, às vezes até mesmo distorcido. O capítulo 7, você vê que é um capítulo talvez muito mais filosófico do que teológico, e essa postura do apóstolo Paulo em tratar da lei, referindo-se à lei de Moisés, a lei que o próprio Deus revelou, a lei no sentido a minha realidade, de que o pecado ainda habita em mim, né? A lei como sinônimo de realidade e a lei como o sinônimo da própria revelação de Deus, da relação de que através da lei eu conheço o pecado, através da lei eu sou até mesmo induzido à prática do pecado e através da lei eu sou condenado nessa prática. Todo esse jogo de palavras que ele faz acaba conduzindo o leitor no capítulo 7 a uma situação de, muitas vezes, conflito com a própria ideia que o apóstolo Paulo quer nos apresentar. Por isso é essencial entender o capítulo 7 na sequência natural que ele já vem apresentado e já, ao mesmo tempo, atrelada ao ensinamento do capítulo 8. No capítulo 7, o apóstolo Paulo, ainda em sequência à sua exposição, apontando ao fato de que somos todos pecadores e que, portanto, a lei não tem caráter salvífico, ou seja, é impossível alguém ser salvo pela lei, e que a lei tem um caráter revelatório, né, que mostra que somos pecadores, é para calar a boca de todo homem diante de Deus, mostrando que todos nós somos indesculpáveis, e que a justificação dos nossos pecados se dá em Jesus Cristo, e não pelos nossos próprios méritos ou pelas nossas próprias obras, e que essa justificação é aplicada pela fé e que gera benefícios, essa união com Deus, a reconciliação com Deus, a comunhão com Deus, a liberdade, né? A libertação da escravidão do pecado e principalmente da condenação do pecado. Mas essa justificação também exige um compromisso com a obediência e, em especial no capítulo 6, com a santidade e com o testemunho de fé. Então nós vemos que o capítulo 7 segue essa sequência e apresenta a relação entre a nossa natureza pecaminosa e a lei. Tentando fazer aqui uma linha do tempo bem simplista, irmãos, mas a ideia é que Paulo diz, olha, eu fui chamado para ser pregador do Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens, não existe acepção entre judeu e não judeu, o Evangelho é o único meio de salvação. Primeiro porque o homem, ou aqueles que não são judeus, são indesculpáveis diante de Deus, porque mesmo tendo a revelação geral, a revelação da criação, desprezaram a Deus, não reconhecem a Deus, não adoram a Deus, e Deus os entregou às suas próprias paixões, e eles entraram para um caminho de maldade, de perversidade, de promiscuidade, de idolatria e de toda sorte de perversidade. Mas o judeu não fica fora, ou não fica longe disso. Mesmo ele tendo a lei, mesmo ele recebendo a palavra de Deus, o judeu também peca nos mesmos pecados e por isso também é indesculpável diante de Deus. E aí ele conclui que todos os homens carecem da glória de Deus, não há um justo sequer, todos pecaram, e que a justificação desses homens não está em guardar a lei, porque a lei não tem o objetivo de salvar, mas de revelar o quanto somos pecadores, o quanto somos indesculpáveis diante de Deus, porque nós não conseguimos cumprir o padrão de Deus.
E por isso, então, Jesus, através do derramar do seu sangue, de modo gratuito, aplica a sua graça sobre nós, nos justificando diante de Deus, nos tornando justos diante de Deus, daqueles que, pela fé, foram chamados segundo a vontade do Senhor. E que Jesus, portanto, é o nosso representante, da mesma forma que Adão foi o nosso representante, trazendo a condenação. Jesus representa aqueles que são os seus, que Deus separou para a sua própria glória e honra, e como representante desses, justifica-os através da sua obra, que foi realizada durante seu ministério terreno, que culminou na cruz do Calvário e, consequentemente, na sua ressurreição. E ele nos justificou, e com essa justificação nós temos alguns benefícios. Os benefícios de sermos agora um só povo, o benefício de estarmos reconciliados com Deus, de termos sido alvos do amor de Deus. E essa justificação nos conduz a algumas obrigações. Primeiro, viver de uma maneira a glorificar a Deus na luta contra o pecado que está em nós, mas cuja condenação já não está mais. Jesus nos livra da condenação do pecado, apesar do pecado ainda habitar no nosso coração, habitar na nossa carne. E por isso, então, como uma consequência da justificação, nós devemos lutar contra o pecado que habita em nós, num processo chamado de santificação. Jesus nos justifica e nos justifica para vivermos de modo santo. E essa santidade, então, deve ser o alvo que você, como crente em Cristo, deve buscar. A pergunta que surge, que é o tema do capítulo 7, é: mas e a lei? Eu não posso me santificar através da lei? E aí Paulo vai trazer de novo à tona o fato de que a lei, ela não tem caráter salvífico, porque ninguém vai conseguir cumprir a lei totalmente. E a lei também é incapaz de nos fazer santos. Veja, a lei não tem a propriedade ou a competência salvífica e também não tem a competência para nos conduzir à santificação. Porque o objetivo da lei, como é dito lá no capítulo 3, primeiro é para calar a boca de todo mundo diante de Deus. Segundo, é para revelar a nossa condição de indesculpabilidade. Ou seja, que somos pecadores de fato, que ninguém consegue atingir o padrão de Deus. E aí no capítulo 7 ele vai então, em especial falando aos judeus, por isso ele começa: porventura ignorais, irmãos, pois fala os que conhecem a lei, ou seja, aqueles que sabem da lei de Moisés, que conhecem a lei no sentido pleno, porque ele não está tratando aqui só da lei cerimonial, mas ele fala da lei como um todo. Por isso ele usa lá o 10º mandamento: não cobiçarás. Ele está falando da lei moral também. Ele está falando da lei como um todo. Ele diz: para aqueles que conhecem a lei, que pensam que a lei é um instrumento para nos santificar, não é, porque a lei é incapaz de nos fazer santo. Da mesma forma que a lei é incapaz de nos conduzir à salvação, a lei é incapaz de nos conduzir à santificação. Ela aponta o caminho, ela mostra qual que é o padrão, ela mostra qual que é o objetivo, ela mostra qual que é o alvo, mas a lei ela é incapaz de nos fazer santos. Essa é a grande questão. E aí Paulo vai tratar o capítulo 7, mostrando que se nós vivermos ainda ligados à lei como um padrão meritório para a salvação e para a santificação, nós vamos morrer indesculpáveis. E, portanto, ele diz: olha, eu falo àqueles que conhecem a lei. A lei tem domínio sobre o homem toda a vida, no sentido de que ela mostra a nossa realidade até o fim. Só que aí ele diz que quando nós estamos debaixo da lei e nós vivemos dentro do contexto do judaísmo, por isso que ele começa o capítulo dizendo: olha, eu estou falando aos que conhecem a lei, eu estou falando daqueles que estão debaixo da lei, estou falando daqueles que foram chamados para viver dentro do judaísmo, aqueles que conhecem a lei. Você sabe que a lei, ela tem domínio sobre nós. Não existe um momento que nós vamos ficar livres da lei, porque ela sempre vai apontar o caminho, o padrão, o que Deus estabelece para os homens. Porém,
ele usa logo na sequência a analogia do casamento, mostrando que a mulher tem um compromisso com o marido enquanto esse está vivo. A partir do momento que o marido morre, ela pode se casar sem ser considerada adúltera. Ele faz essa analogia para mostrar que quando nós morremos em Cristo, quebra-se então essa aliança ou essa responsabilidade que tínhamos em relação a guardar a lei. No Antigo Testamento, a responsabilidade de guardar a lei era uma exigência real, e é boa, e é santa, e é correta. Ele vai dizer que o mandamento é bom, é justo, não tinha nada de errado em lutar e em praticar e lutar para guardar a lei. Só que seríamos incapazes, não daríamos conta, isso não seria possível. Quando nós morremos em Cristo, então quebra-se essa aliança ou essa responsabilidade que temos de fidelidade em guardar a lei, aqui mais especificamente a lei cerimonial, obviamente, mas perde-se a responsabilidade e agora eu posso me unir a Cristo. Então, unido a Cristo, que ressuscitou e que não vai morrer, então, portanto, essa minha união é eterna. Com a lei era transitória, mas com Cristo é eterna. E termina com a declaração do verso 1 lá do capítulo 8, que diz, olha, a quem está em Cristo não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, a ideia é que aqueles que conhecem a lei, os judeus, que estavam vivendo debaixo da lei, quando eles morrem em Cristo, há então essa questão que desobriga viver pela lei, mesmo porque a lei é incapaz de salvar. Somente em Cristo, o novo casamento, é que nós podemos então nele não ter nenhuma condenação. Quando estamos casados com a lei ela é legalista, e ela não nos libera, ela não nos liberta da condenação do pecado. Mas em Cristo é diferente. Então, quando morremos em Cristo, é isso que ele vai falar aqui no verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, por meio da obra de Cristo, para pertencer a outro. Para pertencer a quem? Ao próprio Cristo, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, a fim de que demos frutos para Deus. Então, ele vai usar que antes de Jesus, nós estávamos casados com a lei. E mesmo que a analogia aqui seja, alguns comentaristas vão dizer, é como se a lei tivesse morrido, e agora eu posso casar com Cristo, nesse jogo de palavras de Paulo, o que ele apresenta é que nós morremos em Cristo. Nós morremos relativamente para com a lei. E a lei ela permanece, mas nós morremos na relação para com a lei. Uma vez que nós morremos, nós então nessa relação fica quebrada e eu posso entrar numa segunda núpcias, e é uma núpcia agora que é eterna, uma vez que Cristo ressuscitou. Por isso que ele diz no verso 4, para pertencerdes a outro. Quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, aquele que não vai morrer para quebrar esse casamento, essa nova responsabilidade que eu assumi em Cristo Jesus. A obra de Jesus, a ressurreição de Jesus, me liberta da lei, do peso da lei, do casamento que eu tinha com a lei, e me traz agora para um novo relacionamento, uma nova núpcias com Cristo, ele o noivo, eu a noiva, e como ele é o ressuscitado dentre os mortos, ele não morre nunca mais, então essa minha aliança com Cristo é eterna, e absolutamente nada vai mudar então aquilo que ele traz para mim, que é a justificação verdadeira, algo que a lei era incapaz de fazer. Jesus pode me trazer a salvação, que a lei não podia, e Jesus pode me conduzir à santificação, que também a lei era incapaz. O objetivo de Paulo no capítulo 7 basicamente é isso, irmãos. Eu sei que é um jogo de palavras, um tratado bem filosófico realmente, e aonde ele reforça, usando inclusive a primeira pessoa, para dizendo, mesmo estando em Cristo, eu sou livre da condenação do pecado. E estou agora ligado a Cristo. Apesar das minhas manchas, apesar da minha mácula, eu estou ligado a Cristo. E só Cristo pode, de fato, me santificar. Só a obra de Cristo pode me lavar.
porque o guardar da lei é insuficiente, é incapaz. E aí ele diz que mesmo estando agora livre da condenação do pecado, o pecado ainda habita nele. E essa guerra é constante. Não significa dizer que Paulo deixou de ser justificado, ou que perde a justificação quando peca, ou quando nós pecamos, perdemos a justificação. A justificação é algo definido, mas nesse processo de santificação, nós estamos libertos da condenação, mas não da presença do pecado em nós. E por isso, em algum momento, ele vai usar a lei como sinônimo de realidade. Olha, a lei do pecado se faz presente na minha carne e é por isso que eu estou em constante guerra e, infelizmente, eu peco. Mas se eu estou em Cristo, eu recebi a libertação e recebi a justificação e, consequentemente, não há condenação em mim, porque agora o meu novo marido, diferente do primeiro, esse meu novo marido, ele pode sim me salvar e ele pode sim me santificar. Ele tem competência, ele tem poder, ele tem autoridade para fazer isso, coisa que o meu primeiro marido não tinha, que era a lei. A lei era extremamente legalista, a lei simplesmente apontava os meus erros, era um marido que estava constantemente mostrando que eu estava errado, mas eu não podia me desvencilhar desse marido que ficava apontando o dedo para mim toda hora, falando, oh, você errou nisso, você errou naquilo, porque eu tinha um compromisso, uma responsabilidade, enquanto essa lei estivesse viva em mim, eu não tinha outra maneira de viver senão continuar casado com a lei. Mas em Cristo essa lei é cumprida, em Cristo eu morro com Ele, o meu relacionamento com a lei então morre, porque Cristo cumpre, e então eu posso entrar num novo relacionamento agora com aquele que ressuscitou, um relacionamento eterno, porque não vai ter mais morte para quebrar essa minha aliança, e ele, esse novo, o segundo marido, né, ele tem poder tanto para me salvar quanto para me santificar. Então, basicamente, é isso que você tem que observar aqui em relação ao capítulo 7. Mas vamos trabalhar com alguns termos aí. Então, antes de entrarmos, né, mais propriamente no mérito, nós vemos Paulo ainda tratando das consequências da justificação. Né? Lá no final do verso 4, ele diz que uma vez que nós morremos em Cristo e morremos para a lei, nós quebramos então a responsabilidade desse primeiro matrimônio com a lei, nós podemos agora casar com Cristo. E nesse segundo casamento, eu preciso procriar essa ideia, eu preciso frutificar. Né? Esse novo casamento, no primeiro casamento era muito legalista, ele só via, eu não conseguia produzir fruto nenhum, porque toda vez que eu conseguia algum avanço, dali a pouco eu já tinha um deslize, estava lá o meu marido legalista apontando o dedo para mim de novo. Então, essa lei, ela não permitia que eu frutificasse, mas agora em Cristo, que me justificou, que me livrou da condenação do pecado, mesmo eu ainda estando preso à realidade do pecado até eu passar para a glória eterna, mas eu já consigo frutificar para Deus, porque as minhas obras são realizadas neste marido, em Cristo, né? Aquele que morreu por mim. Então, há uma relação que Paulo trata aqui sobre a lei e o pecado, né? E Paulo usa algumas afirmativas que são antagônicas, que são aparentemente conflitantes mesmo, contrárias, né, dentro desse capítulo que talvez seja o mais filosófico da sua carta. Então ele vai fazer comparações, ele vai dizer, a lei tem domínio sobre o homem, mas ao mesmo tempo nós somos libertados da lei quando morremos com Cristo, ou na obra de Cristo. Então você vai ver aqui no início do capítulo 7, ele já no verso 1 dizendo, a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então essa é uma realidade, a lei permanece, apontando realmente aquilo que Deus deseja e qual que é o alvo. Só que agora nós, depois da analogia do casamento, da mulher ligada ao marido, né, no verso 4 nós fomos libertos da lei para vivermos agora segundo a liberdade dessa lei, segundo esse nosso segundo marido, né? Esse novo marido. O verso 5 diz, pois quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Nós vemos aqui os objetivos da lei.
A lei tinha como objetivo realçar, mostrar de modo claro o quanto éramos pecadores, né? E enquanto isso, nós frutificamos para a morte, porque o pecado gera a morte. Então, todas as práticas pecaminosas, contrárias à lei, acabavam servindo de frutos para aumentar a minha condenação e, consequentemente, frutificando para a morte. Mas o verso 6, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, a lei, eu não sirvo mais a lei pelo simples fato de satisfazê-la, mas agora eu pratico a lei por conta da ação, da liberdade que eu recebi em Cristo Jesus. Eu não sou mais escravo do pecado e por isso eu consigo em Cristo, esse meu novo marido, andar em novidade de espírito, ok? Não por força da lei ou não por uma lei uma letra que caduca, mas agora por essa ação sobrenatural que a libertação através da obra de Jesus Cristo trouxe sobre a minha vida. Dentro ainda dessas afirmações, né, antagônicas, Paulo vai dizer, olha, os mortos relativamente à lei para frutificardes para Deus, versus vivos relativamente na carne para frutificar para a morte. Veja que ele faz essa correlação que, enquanto eu estou vivo na carne, eu não consigo satisfazer a lei, consequentemente os meus frutos são frutos pecaminosos, e são frutos pecaminosos me conduzem à morte. Mas agora que eu estou morto em Cristo, então agora eu posso realmente me frutificar para Deus. Isso aponta, irmãos, para o fato de que as nossas obras ou os nossos frutos, eles só são realizados depois da nossa conversão, do novo nascimento, depois que estamos em Cristo. E que aquilo que fazemos, mesmo de conformidade aparente com a lei, por um período da nossa vida física, ainda é falho e os frutos serão sempre frutos para a morte. Somente em Cristo, a ideia é somente ligados em Cristo, casados com Cristo, é que nós temos condições de frutificarmos para Deus, mesmo sabendo que o pecado ainda habita em nós, mesmo sabendo que estamos debaixo da realidade do pecado, mas não mais como escravos e principalmente não mais sob a condenação desse pecado. Ok? Outra afirmação que Paulo vai dizer, né? Libertados da lei e não da caducidade da letra. Ele apresenta a ideia da libertação em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo que a lei ela não caduca, ela permanece. Volta ao primeiro ponto, a lei permanece enquanto o homem estiver vivo, né? Então ele vai dizer lá, a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então a lei continua mostrando que somos incapazes, a lei continua mostrando que por nossos próprios méritos nós não alcançaríamos a salvação, que a justificação não é meritória, e ela continua, isso não caduca. O objetivo da lei é continuar mostrando o caminho para nós. Mesmo que eu estou agora liberto da lei e casado com Cristo, e que eu posso frutificar para Deus, mas a lei ainda continua mostrando qual que é o alvo que se espera de mim, o padrão que se espera de mim, que em Cristo eu posso, nessa novidade do Espírito, realmente produzir. Mas ela não tem mais o rigor sobre a minha vida, porque a condenação não está no fato da existência da lei, mas não existe o fato da condenação, porque Cristo já realizou uma obra definitiva em meu lugar. Ainda tratando das afirmativas aí antagônicas do apóstolo Paulo, né, nesse capítulo aqui mais filosófico, ele vai dizer que a lei não é pecado, mas a lei traz conhecimento sobre o pecado e logo incita o pecado. Então, isso parece ser algo bastante complicado, mas o que ele está dizendo, verso 7, que diremos, pois? É a lei pecado? E ele mesmo já responde, de modo nenhum. Mas então qual que é o objetivo da lei? Primeiro,
calar sua boca, como nós vimos no capítulo 3, que infelizmente nós não conseguimos cumprir com a lei. Segundo, te mostrar, te tornar conhecido o que é pecado. Porque se a lei te proíbe determinada coisa, então ela está dizendo que se você fizer aquilo, você estará em pecado. Então ele usa aqui o exemplo do 10º mandamento, quando diz, pois se a lei não tivesse dito para você, não cobiçarás, você não saberia que isso é pecado e certamente cobiçaria, mas não teria a condenação desse pecado. Então a lei ela tem o objetivo de mostrar que você é incapaz de alcançar a salvação por si só, ela tem como objetivo esclarecer o que é pecado e que essa prática pecaminosa e não a lei é que te conduz à morte, que te conduz à condenação e consequentemente à morte. Então, trazendo talvez por um exemplo, né, que alguns comentaristas usam, o que é mal não é a lei, mas é o delito. Né? Quando alguém comete um crime e é preso por conta do crime, não foi a lei que foi malvada. A lei disse que eu não podia roubar daqui, eu não podia, sei lá, fazer qualquer situação que a nossa lei civil determina como algo que você não deve cumprir. Quando você realiza um crime e a polícia vem e te prende, não adianta você falar, nossa, essa lei ela é malvada. Não, o malvado foi a sua própria prática que é considerada um delito. A lei ela é boa, ela tem um objetivo de manter a ordem, ela tem um objetivo de apontar o padrão de vida e de relacionamento interpessoal que vai trazer harmonia, vai trazer paz, vai trazer benefícios. Muitas vezes a gente tende inverter as coisas e colocar a lei como vilão e o crime como se fosse algo coitadinho, né? Porque não teve oportunidade na vida. Independente da nossa situação social, quando nós cometemos um delito, o delito continua sendo delito e a lei não é ruim por isso. A lei continua sendo boa. Essa é a mesma ideia que o apóstolo Paulo está apresentando. Mas a lei tem o objetivo, então, de mostrar o que é pecado, de mostrar o que te conduz à condenação, só que tem um lado ruim da lei, que a lei acaba incentivando, né, incitando a prática do pecado. É isso que ele está dizendo no verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de desejo, toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, se não tem a lei dizendo o que é pecado, eu não tenho conhecimento do pecado. Não que a ausência da lei aponte a ausência de pecado. Pecado vai ser sempre pecado. Mas o fato de eu não ter conhecimento da lei, eu não tenho conhecimento de que aquela minha prática caracterizava em pecado e, consequentemente, me conduziria à morte. Por isso, quando a lei diz e se apresenta, se revela de modo proibitivo, isso incita no meu coração, que já é inclinado para o mal, que é inclinado para o pecado, a desejar aquela prática. É aquela velha situação ou sensação, né, irmãos, de que tudo que é proibido é mais gostoso. Então, a partir do momento que você tem uma lei proibindo determinada coisa, aí parece que a gente tem mais vontade, né? É igual quando você vai no endocrinologista, né? Ele te passa uma listinha daquilo que você não pode comer. 60% daquela lista lá você nem tem condição de comprar. Você nunca comeu e nunca iria comer, mas só porque está proibido dá uma vontade. É mais ou menos isso que a lei acaba causando. Mas o problema não é que a lei incita o pecado está em nós. E aí nós vamos tentar suprir esses desejos, suprir essa concupiscência, né? E aí ele vai fazer essas afirmações ainda, agora trazendo para uma realidade, se colocando, né, como a primeira pessoa aqui nesse conflito. Dentro ainda dessas afirmações, ele vai dizer que a lei ela foi dada para gerar vida, mas acaba gerando morte. Por quê? Porque ela é incapaz de te fazer santo, ela é incapaz de conduzir você a suprir o padrão de Deus. O objetivo dela não é esse, o objetivo dela é simplesmente
mostrar o quanto somos pecadores e o quanto somos corruptos, né? Então, ele vai dizer assim, verso 9, outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Dentro dessa afirmação de Paulo, muitos pensam, pô, então a lei é a grande culpada, né? A lei é o pecado. Mas ele já explicou no verso 7 que não, que a lei não é pecado de modo nenhum. E que o bom se me tornou em morte, é o que ele vai dizer em relação à lei ainda no verso 13, né? Porque no verso 12 ele diz, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Então o bom se tornou em morte? Ele também responde, não é nada disso. Porque dentro da ideia, principalmente daqueles que conheciam a lei, os questionamentos que apresentavam para Paulo era o seguinte, se eu tenho a lei, e se a lei é o padrão de santidade, é o padrão que Deus quer, e eu não consigo atingir esse padrão, então a culpa é da lei. Não é culpa minha. E ele diz, não, a culpa não é da lei, a culpa é do pecado que habita em você. A culpa é sua. É aquela analogia da pessoa que comete um crime e é preso pela polícia. Ele é preso, ele fala assim, mas a culpa é da lei, a lei que é dura, a lei que é algo impossível de ser atingido. E o problema não é a lei, o problema é o coração humano, a realidade da pecaminosidade do coração. Então, o problema que Paulo está mostrando para esse conflito em relação à santidade está no fato de que o pecado continua em mim. Mesmo que eu tenha sido liberto da condenação do pecado, esse pecado habita no meu ser. E o pecado é o grande vilão. O pecado é o motivo da minha condenação. Porque se não houvesse pecado, não haveria a quebra da lei. Essa é a lógica que ele está, de um modo contrário, tentando imputar sobre os seus leitores. Mas, mais uma vez, quero chamar a sua atenção que o foco principal de Paulo é mostrar que, uma vez que somos todos pecadores, e que a justificação vem por meio da obra de Jesus, e como consequência eu devo viver em santidade, a santidade não está no modo de guardar a lei. É impossível. Mas está no fato de eu estar ligado a Cristo, de eu estar casado com Cristo, seguindo a missão de Cristo. Ele como o meu marido, ele como líder, ele como cabeça, dirigindo os meus passos, conduzindo as minhas atitudes e dirigindo cada uma das minhas inclinações. E eu, como uma noiva submissa, que respeita, que ama o meu marido, então, vivendo ligado a Cristo. O pano de fundo que Paulo está montando para chegar nessa conclusão, e é por isso que ele começa o capítulo 8, dizendo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você que pensa que por estar na lei está tranquilo, ele diz, olha, o objetivo da lei não é te salvar e a lei é incapaz de te fazer santo, somente estando casado com Cristo agora, né? Quebrando esse primeiro relacionamento com a lei, porque você morre em Cristo, mesmo que a lei permaneça sobre você, ela continua indicando qual que é o padrão de santidade, ela continua apontando como você deve viver, você será incapaz, porque o pecado ainda habita em você. Por isso, somente em Cristo que você está de fato livre da condenação e somente ligado e debaixo do senhorio do nosso noivo é que possamos então caminhar segundo o padrão que ele mesmo determinou para nós. Ainda ele vai dizer, a lei e o mandamento é santo, justo e bom. Veja aí o verso 12. Por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Mandamento como sinônimo aqui de lei, a lei numa perspectiva geral, o mandamento focando a ideia da lei moral, né? Então, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom. Então, para aqueles que pensam que
o problema é a lei, ele diz, não, a lei não é o problema é o pecado que está em nós. A lei e o mandamento é o que manifesta aquilo que é profano, injusto e mal. Ele aponta para aquilo que é profano, injusto e mal, que é o contrário de santo, justo e bom. E a lei aponta isso não porque ela é, né, profana, injusta ou má, mas o pecado que está em nós, isso é. Então ele diz assim, o verso 13, acaso o bom se tornou em morte? Que a morte é o resultado do pecado. Ele diz de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Obrigado, Samuca. Então veja, irmãos, o problema não é a lei, e a solução também não está na lei. Essa é a grande questão que Paulo está falando. Olha, o problema da nossa realidade não está na lei, que é o objetivo da lei, mesmo que ela aponta o que é o pecado, mas não é ela que nos conduz à morte, é o pecado que nos conduz à morte. Mas a lei também não é a solução. Por quê? Primeiro porque não é a competência dela. A lei ela é competente para revelar o padrão de Deus e mostrar que somos indesculpáveis. E ela é boa, santa, justa, porque ela aponta o padrão de Deus. Ela aponta aquilo que Deus tem como alvo para cada um de nós. Então a lei sempre vai ser boa, apesar dela não ter como objetivo ser um meio salvífico e não ter também como objetivo ser instrumento para a santificação. Ela aponta para a santificação, mas a lei ela é incapaz de te fazer santo. Quem que pode me salvar e quem que pode me fazer santo? O novo casamento que eu vou entrar mediante a minha morte em Cristo Jesus, ou seja, o relacionamento, a aliança com Jesus, a crença nele, na sua ressurreição, como meu mediador, como meu representante, essa união com Cristo e a crença na obra que ele realizou na cruz do Calvário é que de fato me salva e que me conduz nesse processo de santificação. Tudo bem, irmãos? Estou dando uma olhada aqui no nosso chat. Deixa eu ver aqui. Clarissa Ponoil, o diácono Roberto também, nosso irmão Gesiel, Thaís, né? O Gabriel, a Tatiane também, a Vânia Lucas, Eli, Aparecida Lauer e a nossa irmã Margarete Criando, Dona Aura também, minha sogra lá em Barretos, mas por enquanto aí sem perguntas, então vamos seguindo aqui. Se você tiver alguma questão, alguma contribuição, fique à vontade aí, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Mais um ponto aqui dentro dessas afirmativas de Paulo, né? Eu tenho prazer na lei de Deus versus sirvo a lei de que o mal reside em mim. Então ele fala no final aqui, né, de um modo especial, quando ele diz assim, a partir do verso 14, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É lógico que não há essa distinção, né? Eu e o meu pecado somos a mesma coisa. Mas dentro dessa apresentação e dessa didática de Paulo, a ideia dele apontar é que o pecado ainda habita em mim e que o pecado ainda está vivo, tentando me conduzir à prática dos seus desejos. E se eu não estiver ligado à ação desse meu noivo, desse meu segundo marido, para me conduzir, eu sempre farei aquilo que realmente desagrada a própria lei.
Então, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu em quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. A ideia, portanto, aqui é da constatação que Paulo faz, que mesmo sendo libertos da condenação do pecado, e isso não me livra da realidade pecaminosa que ainda estou, nesse processo que vai culminar somente na glorificação, quando o Senhor Jesus voltar, ou quando eu passar pela morte, for chamado e recolhido pelo Senhor. Então, irmãos, nesse processo, o que ele está dizendo, o que ele está respondendo, em especial aos judeus, é: a lei, ela é insuficiente, ela é incompetente para me salvar, não é a competência dela, é só para dizer que eu sou pecador, e não faz parte da lei me tornar santo, porque mesmo que eu tenha a lei sobre a minha vida, e mesmo que eu conheça a lei, dentro de mim existe a realidade de um pecado, e um pecado que constantemente me conduz a satisfazer os seus desejos. E que, portanto, o fato do conhecimento da lei, mesmo ela sendo boa, justa, né, mesmo ela sendo santa, não é suficiente para barrar o cumprimento dos desejos da minha carne. Por isso que ele diz, olha, a lei ela é insuficiente para mudar o meu ser. A lei, ela fala aquilo que eu não posso fazer, eu tomo conhecimento disso, eu sei na minha mente o que eu não posso fazer, porque a lei mostra isso claramente para mim, só que eu não consigo. E a lei não pode fazer absolutamente nada. A lei ela é incapaz de me fazer santo, ela é incapaz de frear os meus desejos. O simples fato de eu conhecer que determinada coisa é pecado, o simples fato de eu saber claramente que determinada coisa eu não devo fazer, isso não limita as minhas ações. Eu continuo sendo influenciado pelo pecado. Portanto, a lei não é um instrumento para a santificação. A lei, ela simplesmente aponta o padrão de Deus, mas o instrumento para a santificação é a vida com Cristo. É a minha união sincera e válida e legítima em aliança com aquele que morreu na cruz por mim. Por isso, aqueles que estão em Cristo, e não aqueles que estão na lei, mas aqueles que estão em Cristo, já não há nenhuma condenação. Até aqui tudo bem, irmãos? Se você tiver alguma pergunta aí, alguma consideração, será bem-vindo. Vamos lá, o Cezinho aqui nos auxilia. Como disse Martinho Lutero, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Eu não lembro quando que Lutero disse isso, mas tá aí, né? Tenho que matá-lo todo dia, talvez essa expressão final seja mais conhecida, viu? O Léo, com certeza, Léo, o Romanos é fantástico, né? Mas vamos lá. Então, irmãos, a realidade, portanto, que o capítulo 7 apresenta é que a lei ela tem a sua importância, ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela tem a sua competência, mas a sua competência não é salvífica e não é de instrumento para a santificação. O meio que Paulo vai apresentar para que isso seja uma realidade na nossa vida é a união com Deus. Eu falei aqui, aqueles que estão em Cristo, mas não podemos desprezar essa perspectiva do Deus triuno. Por isso que ele vai dizer logo depois no capítulo 8 também a respeito do Espírito, né? Do Espírito de Deus, que intercede por mim. Tal. Então, a minha união com Deus é o que me possibilita vencer aí as concupiscências da minha própria carne e a realidade do pecado que ainda continua na minha vida, né? Que continua presente em mim. Não é a lei que me livra da prática pecaminosa. Não é simplesmente conhecer a lei que vai fazer com que a minha prática de vida mude. Eu simplesmente serei
um pecador consciente. Eu sei do que a minha prática desagrada a Deus. Esse é o objetivo da lei, e essa é a realidade que a lei aplica sobre a minha vida. E é por isso, então, que Paulo chega à conclusão, na parte final, né, a partir do verso 22, onde diz, no tocante ao homem interior, né, a questão do conhecimento espiritual, vamos dizer, eu tenho prazer na lei de Deus. A minha mente fala, puxa, a lei de fato é santa, justa e boa. Se todo mundo seguisse esse padrão, seria uma maravilha. Mas eu vejo que meus próprios membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A minha cabeça sabe qual que é o padrão de Deus. A lei, ela tem como objetivo me mostrar, me revelar aquilo que Deus traçou como padrão. Agora, na prática, eu ainda sou influenciado pela concupiscência, pelos desejos pecaminosos que estão na minha carne. E que, portanto, a lei não tem o objetivo de refrear as inclinações pecaminosas, somente a minha união com Cristo. Somente a ação de Deus na minha vida, somente a comunhão verdadeira e sincera com Cristo. Não só também o conhecimento de que a obra dele me justifica, mas a minha unidade, estar em Cristo, né? Estar relacionando com Cristo, vivendo com Cristo. Ou seja, estar em Cristo. Por isso já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É assim que ele começa o capítulo 8. O verso 24 ainda vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, um corpo pecaminoso, pecado gera a morte, então o corpo dessa morte, quem pode me livrar disso? Somente Cristo. A lei não pode. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Por isso, nessa luta, a única solução para a santificação não está no judaísmo, que é o foco aqui de Paulo. Não está naqueles que conhecem a lei, não está na religião, não está na religiosidade, não está nas práticas religiosas ou cerimoniais ou até mesmo morais de determinada religião, porque somos incapazes de guardar, mas está em Cristo Jesus, que morreu por nós. Ok? Vamos ver aqui, dar mais uma olhadinha no chat. Pastor, pode-se dizer que a lei funciona como um espelho que apenas reflete a pecaminosidade? Na verdade, eu acredito que como um espelho é mais, né? Na verdade, talvez a comparação, César, seja como um diagnóstico, né? Porque às vezes o espelho, ele até mostra a sua realidade, mas você não enxerga isso, né? Porque quando nós olhamos para um espelho, nós seremos avaliados segundo a nossa própria visão. E às vezes a minha visão, ela já está corrompida. Então talvez o espelho não seja a melhor analogia, mas talvez como um diagnóstico médico, né? Você faz um exame e vem o diagnóstico. O diagnóstico, ele vai te dizer o que realmente você tem. A lei é o diagnóstico da sua realidade carnal. Ele vai dizer o que você tem. Ele vai dizer que você tem uma inclinação pecaminosa, em desagradar a Deus. Você que, como conhecedor do bem e do mal, está inclinado para fazer o que é mal. Mesmo que você conheça o que é santo, o que é justo, o que é bom, você prefere, ou na maioria das vezes você acaba fazendo aquilo que é mal. Então a lei, ela traz esse diagnóstico completo daquilo que você é, que muitas vezes, talvez usando a sua analogia proposta aí, o espelho pode maquiar, né? Pode enganar, porque vai depender da minha visão. E a lei, ela fala daquilo que eu sou, mesmo contrário àquela minha visão. Muitas vezes eu não estou enxergando, eu acho que eu sou justo. Tanto que o homem natural, o homem sem Deus, ele acha que ele é justo. E mesmo que você fala a lei, não matarás, não adulterarás, eu nunca matei, eu adulterei, né? Ele acha que ele é justo. Então eu acho que essa analogia talvez do exame aí
com o diagnóstico seja mais preciso. E o objetivo dela é esse mesmo, te mostrar que você é, que o pecado habita em você e que esse diagnóstico, ele não é a cura por si só. Né? Como a lei é o diagnóstico da sua realidade, ele simplesmente diz o que você é e o que você tem. Agora, o diagnóstico não é a cura. Como a lei não é a cura. A lei não é o meio, não é um instrumento para a santificação, não é um instrumento para a salvação. Ela simplesmente mostra que nós temos um problema e que precisamos de uma solução, e essa solução não está em nós. E essa solução está justamente em Jesus Cristo, nosso Senhor, que ressuscitou dentre os mortos para que frutifiquemos para Deus. E, portanto, aqueles que estão em Cristo, esses já não têm mais nenhuma condenação. Ok? Vamos lá. Caminhando um pouquinho mais aqui para a conclusão do capítulo 7. Então, tais afirmações e até mesmo aparente conflito filosófico, né, serve apenas para referendar o fato de que somos conhecedores do bem e do mal, porém inclinados para a prática do mal, como consequência do pecado que nos é inato, que já nasce em nós. Então, Paulo está dizendo que a lei não é solução para nós. O pecado continua em nós, nós somos libertos da condenação, mas o pecado habita em nós. A lei não vai resolver o problema, ela só vai diagnosticar o quanto nós somos pecadores de fato. Paulo usa então o verbo na primeira pessoa, né, mostrando, olha, eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, e que acaba conduzindo muitas pessoas, né, falando, puxa vida, como que Paulo pode falar isso no capítulo 7, se ele disse que já foi justificado em Cristo Jesus no capítulo 5? Irmãos, a justificação não nos traz a libertação da realidade do pecado. Ela nos traz a libertação da condenação do pecado. Então, é por isso que ele usa isso, mostrando desse conflito, que é um conflito não só de Paulo, é um conflito meu, é um conflito seu, e um conflito que nós teremos até o nosso último dia, até o momento da nossa morte, ou até o dia que Jesus voltar. Aí sim, toda a obra da ordem da salvação será aplicada plenamente em nós, a santificação será completada, e aí então estaremos aptos para entrar no novo céu, na nova terra, esse corpo também glorificado segundo o padrão do próprio Cristo. Então, com isso, irmãos, Paulo mostra que a obra de Jesus nos justifica da condenação. Porém, ainda estamos debaixo da consequência e ainda estamos debaixo do domínio tanto do pecado quanto da própria lei durante esta vida. Então, enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós vamos estar sendo influenciados pelo domínio do pecado em nós e pelo domínio da própria lei, que aponta que tudo aquilo que nós fazemos está de fato na contramão da vontade de Deus. Então, tratando da santificação do capítulo 6, ele começa então a mostrar como que eu vou alcançar essa santificação, como consequência da justificação, estando ligado em Cristo. A lei, ela simplesmente mostra o padrão, mas a lei por si só não tem nem caráter de salvação, nem caráter para gerar a santificação. Ela é incapaz de me fazer santo. Ok, irmãos? Perguntas? Paulo ainda vai dizer que a tal realidade temporal, né, desse tempo, desse momento, não mancha a realidade presente e a se manifestar definitivamente na era vindoura, que é o que ele vai começar a tratar aqui no capítulo 8 depois, mostrando que a obra de Cristo nos livra da condenação do pecado e não da realidade do pecado, e nos conduz à certeza da salvação eterna na era vindoura e não dos sofrimentos na era presente. Mas isso é um assunto já para o próximo capítulo, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui no chat, ver se os irmãos têm alguma outra perguntinha aí. Cezinha, amém. Que Deus abençoe.
Irmãos, assim a gente finaliza, portanto, o capítulo de número 7, na certeza aí de que a sequência de Romanos, nessa lógica do apóstolo Paulo, tem como objetivo mostrar para a igreja de Roma o porquê da necessidade da evangelização, de conduzir as pessoas a tomar conhecimento do Evangelho com o poder de Deus para a salvação e estarem unidos, ligados e reconciliados com Jesus, confessando-o como seu único, suficiente Senhor e Salvador, crendo na sua ressurreição e crendo nas suas promessas. O objetivo é que a religiosidade, no caso daqueles que conhecem a lei, apontando para o judaísmo, não é suficiente. Ela não tem o caráter salvífico e muito menos de instrumento de santificação. E nós que morremos em Cristo, nós então acabamos quebrando, morrendo para esse primeiro relacionamento e podemos agora entrar num novo relacionamento com Jesus. E somente em Jesus, aí sim, nós temos a certeza da salvação, porque é a competência de Jesus como nosso mediador, e a certeza também desse processo de santificação, porque é Ele quem nos santifica. Ok? A gente vai ficando hoje por aqui, um pouquinho mais cedo, mas que Deus esteja abençoando aí ricamente a sua vida, dentro aqui do nosso chat aí, ó, os irmãos participaram, quero agradecer a sua presença, para que Deus esteja abençoando, guardando ricamente a sua vida. Lembrando, irmãos, que a nossa situação aqui, por estarmos na fase vermelha, aí, segundo os critérios do Estado, e ainda nesse processo apenas com os protocolos relacionados às documentações da igreja, nos faz então ter essa postura de dar um passo atrás em relação às atividades presenciais, e assim que nós tivermos as questões regularizadas, firmadas, portanto, no parecer federal, onde coloca a igreja como uma atividade essencial, que a gente possa voltar às atividades presenciais. É lógico que respeitando também a sua escolha, a sua decisão de estar presente ou não, mas ao mesmo tempo garantindo àqueles que desejam adorar ao Senhor presencialmente essa possibilidade. Porém, agora, aguardando ainda definições dos documentos, a gente infelizmente tem que manter aí essa postura de prudência e sabedoria para evitar até mesmo um mau testemunho diante da sociedade que queremos impactar com o Evangelho. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que me parece que surgiu aqui mais uma pergunta. Vamos lá, do César. Pastor, mais uma pergunta. Por estarmos em um corpo pecaminoso e corrupto, é que faz necessário nossas transformações nos ares, como Paulo cita em Corinto? Vamos lá, senhor César. A ideia que Paulo apresenta em 1 Coríntios 15 é que o corpo corrupto não pode entrar numa perspectiva espiritual e santa. Então, esse é um dos motivos, sim, que nós teremos o nosso corpo transformado segundo o padrão do corpo glorioso ou glorificado de Jesus Cristo. Tá certo?